A paz do Senhor, meus amigos, me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Araruama, e trago para vocês nesse vídeo a última lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical pela editora Betel, tá? É a lição de número 14, que tem por título O Verdadeiro Discípulo e Sua Saúde Emocional. Antes da gente começar a aula, vou pedir para que você deixe seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que possa achar interessante ou relevante e também deixe suas dúvidas ou sugestões ou críticas no comentário e eu vou tentar responder o mais rápido possível, tá bom? Assim você me ajuda demais. O texto áureo diz o seguinte: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 de João, versículo 2. Aqui nós temos o apóstolo João escrevendo uma carta a Gaio e tem uma estrutura bem interessante que é: desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Essa revista ela vai tratar sobre doenças da alma ou doenças psicossomáticas. São depressão, ansiedade e síndrome de burnout, tá? Essa locução de assim como, ela remete ao seguinte: que não adianta você ir bem em tudo e ter saúde se a sua alma não está tranquila, se a sua alma não está boa. E a revista ela vai abordar ponto a ponto. Você sabia que o Brasil é o país da América Latina com maior prevalência de depressão? Esse dado é da OMS, Organização Mundial de Saúde. E não é só depressão, ansiedade e burnout. O Brasil está liderando, tá? Aqui na Verdade Aplicada, a gente tem a seguinte informação: cabe ao cristão observar os princípios bíblicos sobre o cuidado pessoal de todas as áreas da vida, visando uma melhor qualidade de vida. Em outras palavras, aqui fala sobre o equilíbrio. Não adianta você ter um trabalho muito bom e se dedicar muito a ele se você não tem um tempo de qualidade com a sua família ou se você não está servindo a Deus da maneira que você poderia. Não adianta você ter um ministério muito bom e o seu trabalho ficar em segundo plano da mesma forma que a sua família também está. Então, é quase que um tripé, né? Aqui ele vai falar sobre a questão do equilíbrio. Tendo um equilíbrio, destinando o tempo correto para cada uma dessas esferas, o cristão ele vai de vento em popa. Aqui nos objetivos da lição, nós temos 3 pontos que dizem o seguinte: ensinar que todos devem cuidar da saúde emocional, apontar os cuidados com a saúde emocional e mostrar que a Bíblia diz sobre a saúde emocional. Aqui no texto de referência, a gente tem Filipenses 4, do versículo 6 ao versículo 9, que diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazeis, e o Deus de paz será convosco. Aqui, antes de mais nada, eu quero chamar a atenção para vocês sobre a estrutura do versículo 6. Olha que interessante. Não estejais inquietos por coisa alguma. Inquietação é o que vai trazer esse último capítulo da revista. Inquietação, você tem inquietação através de depressão, através da ansiedade e através de outras doenças psicossomáticas, a própria tristeza, tá? É que ele fala para não estar inquieto por nada. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ou seja, tem coisas que a gente acaba
guardando e não colocando em oração. Aqui o texto vai dizer que você precisa colocar isso, as suas preocupações, diante de Deus. Esse é um ponto. Sejam conhecidos por oração e súplica. Súplica é um pedido insistente e humilde, frequentemente desesperado. Essa é a definição do dicionário Aurélio. Então, quando você suplica a Deus por algo, você pede a Ele, talvez não a resolução do conflito, mas uma estratégia para que você venha a resolvê-lo, ou ao menos um estado de paz para conseguir enfrentá-lo. E aqui também ele fala com ação de graças. Ação de graças é quando você que é cristão... eu ia falar pentecostal, mas você que é cristão reformado, é muito comum na igreja oferecer culto de ação de graças, né? A gente faz isso normalmente quando coloca diante de Deus em oração algum problema e Deus ajuda a você atravessar esse problema. Só que aqui o texto fala que a oração, súplica e com ação de graças. É como se você pudesse, através da sua oração, falar com quem pode resolver o seu problema e estar feliz porque a pessoa a qual você falou, no caso Deus, pode resolver o seu problema, tá? Então, o fato com ação de graças, ele aponta para fique tranquilo, fique feliz, porque você falou com quem pode resolver o seu problema. Seja grato, em outras palavras, tá? Aqui na introdução a gente tem assim: no mundo de hoje, com suas complexidades e desafios, enfrentamos um alto nível de pressão e estresse. Sendo assim, é imprescindível aprender a equilibrar suas responsabilidades com alto cuidado e suporte emocional. Então, homens também, mas mulheres, vou dar esse exemplo porque para mulher é mais prático. Você tem mulheres que são donas de casa, precisa cuidar de filho, precisa cuidar de marido, muitas delas trabalham e talvez algumas delas desempenhem algum papel dentro da igreja. Se não houver equilíbrio dentro dessas atividades, alguém vai ficar sobrecarregado, ou desguarnecido, ou a família vai ficar sem atenção, ou o trabalho vai ficar sem atenção, ou a igreja sem atenção. E o que a gente acaba fazendo é juntar tudo isso, ter alguns problemas e não compartilhar com ninguém. Isso acaba gerando problemas de saúde, tá bom? O primeiro ponto diz o seguinte: o discípulo de Cristo e a síndrome de burnout. A síndrome de burnout é um distúrbio psicológico caracterizado pelo esgotamento físico e mental intenso, causado pelo estresse crônico. Geralmente, afeta indivíduos em atividades estressantes e demandas emocionais elevadas, como é o caso de professores, médicos, policiais, vendedores e até pastores. O termo burnout deriva da palavra em inglês burn, que significa queimar, e foi utilizado para representar a sensação de estar queimando, esgotado e sem energia. Por serem humanos, todos podem enfrentar esse estado de exaustão. O texto vai trazer um versículo de Tiago 5,17 que fala que Elias era humano, como qualquer um de nós. Nossa, Elias, um cara que orou e falou, não vai chover. E a gente começa a enxergar profetas como homens muito diferentes da gente. A gente coloca sobre eles uma expectativa, achando que talvez a gente nunca possa alcançar esse patamar, ou que eles estão acima do que nós podemos sentir, como dor, fome, etc. Eles foram pessoas como nós somos e tiveram problemas como muitos de nós temos. Aqui ele encabeça essa lista pelos professores. Eu trabalho numa escola e sei como é estressante o trabalho do professor. Ele pega tanto educação infantil quanto ensino fundamental, ele tem lá a sua quantidade de alunos, ele tem alunos com dificuldades, eles têm que promover a reunião com os pais, e muitos deles dão aulas em 2 escolas, então almoçam muito rápido, vão para outro lugar, e eles têm aquele pequeno recesso na metade do ano e férias de 45 dias no final. Mas se você pensa que o trabalho do professor ele acaba só ali na sala de aula,
você está enganado. Porque muitos deles projetam atividades em casa, corrigem provas. Então, nesse exemplo aqui, a vida do professor ela é muito estressante. Tal como é de um médico, tal como é de um policial, tal como é de um vendedor que precisa lá bater as suas metas. E isso também acontecia com grandes homens e grandes mulheres da Bíblia, tá? A gente vai citar alguns exemplos, como o de Elias, Jó, Moisés, mas muitos grandes homens e mulheres de Deus tiveram o seu esgotamento, tá? No 1.1, ele traz por título Sintomas do Burnout. Alguns sintomas do burnout são exaustão emocional, queda de desempenho nas atividades, além da falta de prazer em realizá-las. Pode causar distúrbio no sono, dores de cabeça, problemas gastrointestinais, alteração de humor, irritabilidade, entre outros. Embora a Bíblia não use este termo técnico, é possível identificar exaustão em diversos personagens, como Moisés, Jó, Elias e outros. Então vamos lá. Antes de mais nada, você nunca vai ver na Bíblia nenhum desses termos. A ansiedade, sim, por uma questão de tradução. Mas a gente não vai ver nem a palavra depressão e nem o termo burnout, porque são palavras técnicas mais recentes, tá? Mas a exemplo de comparação, Moisés atravessou o mar e teve atrás dele um povo que murmurava praticamente 24 horas por dia. Vocês vão se lembrar que Moisés bateu na rocha com o cajado de tanto, pela segunda vez, né? De tanto povo ficar buzinando no ouvido dele. E esse esgotamento, esse estresse, inclusive, custou a entrada deles na Terra Prometida. O próprio Deus fala, olha, por causa dessa atitude, nem você e nem Arão entrarão na Terra Prometida. Então, essas doenças da alma, essas doenças psicossomáticas, elas podem nos custar muito caro. O Jó era um cara que tinha tudo, sempre foi muito grato a Deus. Mas depois que Jó perde as coisas que ele tinha, o livro de Jó poderia claramente se chamar Lamentações de Jó, porque a todo momento ele não está murmurando, mas ele está num estado de tristeza muito profunda. Ele pede em determinado momento que Deus arranque a vida dele, para que ele não venha a pecar. Em outro momento ele fala que seja amaldiçoado o dia do nascimento dele. Tamanha tristeza que ele está envolto. Elias também não foi diferente. Elias peitou ali os profetas de Baal naquela divisão de poder fazer fogo descer do céu, como ele conseguiu através de Deus, mas teve medo diante de Jezabel e se escondeu numa caverna. Se afastou, se ocultou, inclusive da presença de Deus, tá? Esses são alguns dos problemas daquela época que a gente pode encontrar na realidade de hoje, tá? 1.2 fala sobre as causas do burnout. Expectativas altas e até irrealistas do desempenho profissional podem afligir o trabalho nas mais diferentes áreas, além de muito esforço despendido e pouco resultado. O temor e a insegurança em delegar responsabilidades também colaboram com o esgotamento. Como aconteceu com Moisés, que fazia tudo sozinho, não é diferente nas coisas espirituais. Uma obra imensurável como a de Deus não é possível a um homem fazê-lo sem colaboração. Paulo clamou a ajuda de João Marcos em uma missão. O próprio Jesus agariou ajuda. Estar em contato com crises, problemas ou outras situações complexas trazidas pelas ovelhas também pode favorecer o esgotamento quando não há o devido distanciamento dessas questões. Ser líder é influenciar os seus liderados. Não é ser Deus. As divisões, provocações e os embates ministeriais causados por auxiliares no estilo Diótrefes também podem afetar o emocional de um líder, caso não saiba como lidar adequadamente com a questão. Então vamos lá. Trazendo para a nossa realidade, para o que a gente está estudando, João sabia que Diótrefes estava tendo atitudes que um homem de Deus não deveria ter. Ele estava vetando com que algumas pessoas se achegassem à congregação, estava
querendo a primazia dentro do culto, estava evitando contato de algum dos seus liderados com João, estava sendo o completo exemplo do qual não se deve seguir. Abaixo de Diótrefes existiam outras pessoas, como é o caso de Gaio, e ali João escreve uma carta para que ele não se contamine com esse tipo de atitude, porque um líder ruim pode gerar tristeza nos seus liderados, tá? E aqui tem uma parte importante desse texto. Ele fala o seguinte: insegurança em delegar responsabilidades. Quando você tem um líder, muitos líderes tentam fazer tudo sozinho, sem delegar funções a outras pessoas, tá? E por essa questão de não saber, por ter uma insegurança de delegar responsabilidade a outras pessoas, achando que aquela pessoa pode não ser tão boa quanto para aquele tipo de função, eles acabam acumulando, somatizando problemas. E aí o que acontece? Todas as decisões você depende daquele pastor, só ele acumula todas as afirmativas dentro de uma congregação, é ele que faz, ele que resolve, e tudo sozinho. Esse é o quadro que leva, inclusive, a gente vai falar isso mais à frente, ao esgotamento de muitos sacerdotes, inclusive levando muitos deles ao suicídio, o acúmulo de responsabilidade. Então, é por isso que um bom líder, ele precisa ter seus liderados, ele precisa incentivar os seus liderados e delegar as suas funções auxiliares, na própria obra de Deus em geral. Se você for ver o contexto de Cristo, ele escolheu ali 12 pessoas para estar com eles. Para estar com ele. O próprio Judas, que muito fala, mas Jesus escolheu Judas errado. Não, Jesus escolheu a pessoa certa. No momento certo, ele estava disposto a caminhar com ele. Judas, na caminhada, acabou se perdendo, porque colocou uma expectativa em Cristo de que ele poderia dar a ele o que ele queria, que era dinheiro, e aí saiu tudo dos trilhos, tá? Mas Jesus soube escolher, e a gente precisa, em alguns momentos, apostar em determinadas pessoas para nos ajudar na obra de Deus, tá? 1.3, ajuda no esgotamento físico-emocional. O esgotamento não se desenvolve da noite para o dia, ele acontece ao longo de um período de desgaste físico, exaustão emocional e envolvimento com pessoas e situações desafiadoras. Fugir não é opção. Respeite seus limites, tenha folga e férias em suas atividades. Aos primeiros sinais de alerta, é preciso procurar ajuda. Tenha conselheiros e dedique tempo para a oração. E ou profissional de psicólogos e psiquiatras cristãos, sem preconceito. Aqui tem muita informação para a gente falar. Vamos por parte. O meu pastor, o pastor aqui da Assembleia de Deus Araruama, ele é um árduo incentivador de tirar férias. Você, trabalhador, precisa ter um tempo para sua família. Você precisa ter um pouco de férias também, um pouco de deixar um pouco as responsabilidades de lado e curtir com a sua família, esparecer. Ele mesmo está em férias nesse momento, tá? Foi visitar o filho que mora fora do país, mas na igreja existem pessoas responsáveis para tocar o trabalho que ele deixou. Então, aqui a revista traz algo que é primordial. Tenha férias, não trabalhe de sol a sol. Tenha um tempo para sua família, tenha um tempo para o seu lazer. Segundo ponto, e não menos interessante, fala sobre o preconceito de procurar esse tipo de profissional. E isso vem de homens, né? Quando você fala com um homem que ele tem que procurar um psicólogo, ele fala, eu não preciso de médico de maluco, não sou maluco, e ele acha aquilo besteira. Ele acha que não precisa. Talvez até por uma questão de criação. Mas o psicólogo é um profissional de extrema responsabilidade, tá? Meu pastor, ele diz uma coisa muito interessante, que problemas de ordem médica você precisa resolver com um profissional médico. Problemas de ordem espiritual você precisa resolver com Deus. Então não adianta misturar as coisas. Não adianta orar para Deus quando na verdade você precisa procurar um profissional médico, e também não adianta só achar que o médico vai resolver tudo se você também não trouxer isso em oração para Deus e tentar resolvê-lo também espiritualmente. Deus só vai atuar aonde nós não podemos atuar, mas
nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. E outra coisa, somatizar problemas de ordem espiritual, na congregação, problemas no trabalho, problemas na família, eles são capazes de gerar doença. Então, quando você vai acumulando e não tem ninguém para trocar uma figurinha, ninguém para conversar, ninguém para esparecer, aquilo vai se tornar, dentro de algum tempo, uma doença, tá? Ponto 2 fala: o discípulo de Cristo e a depressão. O termo depressão tem origem no latim depressivo, que significa afundamento ou rebaixamento. Significa literalmente o afundamento da energia e do prazer. A Bíblia nos relata diversos personagens no Antigo e no Novo Testamento que passaram por difíceis momentos de abatimento e dor. João fala a Gaio sobre a importância da saúde emocional. Repare nesse versículo, no versículo 2 de 3 João, o seguinte: desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Não adianta você ter um trabalho que te dá muito dinheiro e tá com a saúde totalmente depredada. Não adianta você ter um ministério excelente se você não dá atenção para sua família. E se você também não tem um emprego que vá dar conta das necessidades que você ou que a sua família tenham. Então, aqui ele fala, além da importância da saúde emocional, como a importância também do equilíbrio. 2.1 Sinais de depressão. Mudanças repentinas de humor, isolamento, dificuldade de concentração, alteração no sono e apetite, pensamentos negativos e autocrítica são sinais de alerta para uma possível depressão. Outros comportamentos como fuga, abandono das atividades habituais, sentimento de culpa, além da sensação de desamparo, também podem ocorrer. A palavra de Deus já nos advertiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui em Lucas 22, tem um texto bem interessante que diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Ali, Cristo estava muito próximo de ser entregue, e ele estava tão abalado, tão triste, que ele estava suando gotas de sangue. Isso é um extremo. Eu já vi uma outra pessoa, um médico inclusive, falar sobre a possibilidade disso acontecer. Isso pode acontecer, mas é algo extremamente raro. É uma forma de abatimento que a gente se encontra, tá? Jesus fez o que poderia fazer. Nos versículos anteriores, você vai ver que ele fala: Senhor, Pai, se possível de mim, afasta esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Então ele estava disposto a cumprir com aquilo ao qual ele foi chamado. Em Lucas 22:45, a gente tem a continuação desse versículo. Olha só que interessante. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Enquanto algumas pessoas perdem o sono pela questão de tristeza, porque ficam pensando naquilo, algumas outras pessoas dormem como forma de fugir dos seus problemas. Isso é o que aconteceu com os apóstolos de Cristo. Jesus foi orar e quando voltou, encontrou-eles ali dormindo. Tá? 2.2 Causas da depressão. A pressão constante para atender às demandas da vida, a falta de tempo para cuidar de si e o sentimento de solidão e isolamento, o medo de fracassar e decepcionar os outros e até mesmo a Deus, são algumas das causas mais comuns de depressão nos discípulos. Problemas pessoais, histórico familiar de depressão, desafios relacionados ao equilíbrio entre as diferentes áreas da vida também podem contribuir para o desenvolvimento de abalos emocionais. Um exemplo foi Jeremias, que externou sua tristeza quando o povo rejeitou sua pregação. Outro foi Elias, que entrou em exaustão após grande desgaste ministerial. Presta bem atenção nisso aqui. Após grande desgaste ministerial. Ministério também desgasta, tá? Jeremias, porque não deram valor à pregação dele. E isso é mais comum do que se imagina. Às vezes a gente convida alguém para a igreja, às vezes a gente faz alguma
tem alguma oportunidade, fazer uma pregação, dar alguma palavra, e as pessoas não levam muita fé, não acreditam que precisam se converter, e a gente fica triste, né? Porque a nossa vontade é fazer um convite, a pessoa ir à igreja, aceitar a Cristo, se converter. Mas o Espírito Santo tem o jeito certo, o momento certo de agir. Elias, porque teve medo de Jezabel. Elias fugiu para a caverna, se isolou de tudo e de todos, e inclusive do próprio Deus, porque estava desgastado. 2.3. Compartilhando as angústias. O problema de Elias não foi sentir-se deprimido, porque ele era humano e suscetível ao adoecimento físico e emocional. Seu erro foi se isolar quando deveria pedir ajuda. A solução não está em se afastar das pessoas ou de Deus, mas em compartilhar os sentimentos. Dividir as angústias para prosseguir seu caminho. Assim que o apóstolo João soube das dificuldades que estavam surgindo naquela igreja local, procurou fortalecer Gaio e expressar, assim, que ele estava ao seu lado, com suas palavras, a superar o momento difícil. É importante investir em bons relacionamentos, uma vez que através deles é possível ser encorajado e buscar ajuda quando precisar. É importante investir em bons relacionamentos. Eu e você precisamos ter bons amigos, bons contatos, pessoas das quais a gente vai sentar, tomar um café, conversar coisas da vida, conversar coisas de cunho íntimo, tá? É lógico que a gente precisa colocar isso diante de Deus, mas a gente precisa ter amigos, até para que eles nos fortaleçam e nos encorajem a caminhar. O que João fez foi encaminhar uma carta a Gaio para fortalecê-lo, para que ele não se contaminasse com as atitudes de Diótrefes. Elias se isolou e não teve força para caminhar em direção contrária ao seu problema. Muitos pastores, como eu falei anteriormente, acabam se suicidando por conta disso. Então, quando você tiver um problema como esse, procure um profissional, procure alguém da sua igreja, alguém de confiança, troque uma ideia, uma figurinha, não guarde o problema, não se isole. Isso só prorroga o problema, só vai varrer com ele para debaixo do tapete, tá? 3. O discípulo de Cristo e a ansiedade. A ansiedade, até certo ponto, pode ser normal e tem a ver com as características de cada pessoa. Passa a ser um problema quando leva alguém ao excesso de preocupação e angústia, e assim se torna patológico. Jesus nos disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade, para quem não sabe, é excesso de expectativa, é querer algo que ainda pode vir ou algo que ainda está por vir. Existe uma quantidade sóbria de ansiedade. Quando a gente acaba gerando expectativa para um aniversário, por exemplo, ou primeiro dia no emprego, é normal a gente ter uma ansiedadezinha. O que não é normal é todo dia ter ansiedade por problemas ou coisas que talvez possam nunca acontecer, tá? A ansiedade, como eu falei, ela é pressa do futuro e ela está presa a possibilidades. Eu já vi alguém falando que 80% das nossas preocupações são em coisas que nunca vão acontecer. E a gente fica ansioso à toa, tá? A gente vai falar sobre os efeitos da ansiedade, o efeito de maneira prática mais à frente. Aqui no 3.1 ele fala sobre os sintomas da ansiedade. A ansiedade é uma resposta natural do corpo ao perigo e uma forma de proteção biológica contra ameaças. No entanto, a ansiedade é um desafio ou problema quando se torna crônica ou leva a transtornos emocionais, provocando inclusive a perda da saúde física. Os principais sintomas da ansiedade são sensação de perigo iminente, pânico ou desgraça, aumento da frequência cardíaca, respiração rápida, hiperventilação, sudorese e tremedeira, fraqueza ou cansaço, dificuldade de concentração, insônia, problemas gastrointestinais, dificuldade em controlar a preocupação e dificuldade em controlar a preocupação. Um sintoma muito grave da ansiedade é agir fora do tempo de Deus ou sem sua autorização. Isso aí também pode ser traduzido por precipitação ou atitudes precipitadas.
Quando a gente está sob o efeito da ansiedade, o nosso raciocínio acaba ficando agravado e a gente pode acabar se precipitando, tomando uma atitude que não deveria ou fazendo algo fora do tempo correto. Provérbios 14, 29 vai trazer o seguinte texto: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Atos 19, 36 vai dizer o seguinte: ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vós aplaqueis, nada façais temerariamente. Significa o quê? Não façam nada de maneira precipitada. A ansiedade gera precipitação. 3.2. Causas da ansiedade: preocupação excessiva com o futuro, além da sobrecarga com atividades, ainda que simples. O estresse fora de controle, problemas relacionados ou de saúde, eventos traumáticos, medos e fobias, bem como fatores genéticos e biológicos, estão entre as causas da ansiedade patológica. A ansiedade, ela não acontece de uma hora para outra, tá? São uma série de eventos que acabam culminando nesse tipo de coisa. Então, você não fica ansioso de hoje para amanhã e aquilo se acaba agravando, gerando um grande problema. Você fica ansioso por causa de um acúmulo, por causa de uma somatização. Efésios 6, 13 vai falar sobre o dia mal. Diz o seguinte: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus a fim de que possais resistir firmemente no dia mal e, havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis, sem retroceder, a fim de que possais resistir firmemente no dia mal. O dia mal, ele vai chegar. Irmão, tenha certeza, todo mundo tem o seu dia mal. Todo mundo tem aquele dia que não quer trabalhar, que não quer sair da cama, que não quer ver ninguém, que não quer falar com ninguém. Acontece. Ele precisa ser só um dia, mas ele não pode ser uma constante. Uma constante acaba nos derrubando, acaba acabando com a nossa saúde e as pessoas que estão ao nosso redor. 3.3. Práticas de autocuidado. João deseja a Gaio que ele seja um obreiro saudável no corpo e na alma, revelando que nós não somos apenas espírito, mas somos um ser integral que precisa de cuidados integrais. Uma alma ansiosa reflete sintomas no corpo que podem evoluir num quadro de doenças psicossomáticas. São dores e problemas físicos causados por sofrimento emocional. Além da prática da oração sistemática, é preciso reconhecer que tem o problema e buscar ajuda profissional para a restauração da saúde física e emocional. Mateus 4,4 vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a gente não vive só do que é natural. A gente não vive só de trabalhar, pagar a conta, comer comida e beber bebida. Nós precisamos de Deus para nos conduzir, para nos direcionar, mas a gente também não pode pensar que nós somos seres exclusivamente espirituais. Nós precisamos trabalhar, precisamos pagar conta, precisamos sustentar a nossa família. Jesus, enquanto carne, enquanto estava encarnado, precisou comer, beber, ele tinha o tempo dele de qualidade com a família, com os amigos. Não era pregação do evangelho 24 horas por dia. Jesus participou de um casamento, né? Então, assim, ele tinha uma rotina como de uma pessoa comum. Ele tinha um trabalho que foi aprendido com o pai dele. Mas ele tinha a pregação dele, ele pregava o evangelho, ele recrutou pessoas para estar ao lado dele e ele teve equilíbrio em sua passagem pela terra. A gente não pode levar tudo a ferro e fogo ou pensar que a vida é só trabalhar para pagar conta, tá? Eu anotei aqui que o que precisamos é de equilíbrio e saber que o médico dá o diagnóstico e precisamos buscar ajuda médica se necessário. Mas eu e você também servimos a Deus, que está acima do que é natural e que a última palavra é dele. O médico, ele pode te dar um laudo, ele pode te dar um documento dizendo que você não tem cura,
que aquilo que você está passando é para sua morte, mas você precisa consultar um médico. Muito embora ele tenha um laudo e ele tenha contado os seus dias, Deus tem a palavra final. Se não for o momento, você vai passar por isso, você vai inclusive ser curado e testemunhar, mas nada foge do controle de Deus, tá bom? Gente, essa foi a última lição. É o terceiro vídeo que eu tô gravando aqui pro canal. A próxima revista começa agora em janeiro, dia 7, tá? É o primeiro domingo e traz o tema Família, um projeto de Deus. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo, curta e semana que vem estarei aqui, se Deus assim permitir. Obrigado pela atenção e até mais.